incidente no trabalho é coisa séria. Ele pode trazer consequências graves para a empresa e principalmente para a vida do trabalhador. Por isso, é necessário, antes de tudo, prevenir, é claro, mas também analisar as ocorrências para que estas não voltem a acontecer. A GRI se preocupa muito com essa questão e, por este motivo, mostra agora para você qual que é a importância da investigação e análise de incidentes. E para entender um pouquinho mais sobre os conceitos de incidentes do trabalho, eu converso com a Isabel Cristina Fermaio. Ela é coordenadora de Segurança e Medicina do Trabalho aqui da GRI. Olá, Isabel, tudo bem contigo? Tudo bem, Renata? Isabel, o que são incidentes de trabalho? Para efeito de investigação e análise dos incidentes, nós usamos os padrões da OSIS, que diz que os incidentes de trabalho são todos os eventos relacionados ao trabalho onde uma lesão, doença ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido. E me diz quais são os tipos de incidentes de trabalho que podem ocorrer. Podem ser os acidentes, os quase acidentes e os incidentes com perda. O acidente é o evento que de fato resultou numa lesão, doença ou fatalidade. O quase acidente é aquela situação perigosa que poderia levar ao acidente, mas que não ocorreu. E o incidente com perda é a ocorrência onde não houve um dano pessoal, mas sim uma perda material. E o que você julga mais importante no momento de realizar uma investigação do incidente de trabalho? Primeiramente, é preciso deixar de lado aquele conceito do ato inseguro, que distorce, procura encontrar o culpado e acaba mascarando o que realmente aconteceu. O importante é trabalhar com a multiplicidade das causas, porque na maioria das vezes o incidente não ocorre por um único fator. Outro ponto importante é que a análise e a investigação não seja realizada por uma pessoa só, e sim por um grupo de pessoas, de preferência com a participação da vítima, porque assim ela se torna muito mais eficiente no bloqueio de novas ocorrências. E assim, dessa forma, conhecendo todos esses conceitos, fica possível preencher com qualidade a planilha de incidentes que está inserida no documento unificado de SSO, que é o padrão das unidades da GRI. Obrigada, Isabel, pela sua participação. E agora, vamos conhecer a planilha de investigação e análise de incidentes. Primeiramente, é preciso selecionar a planilha, de acordo com a ocorrência. A primeira parte da planilha requer alguns dados gerais sobre o acidentado, quando houver, e sobre o incidente, como data, horário, agente causador, parte do corpo atingida, entre outros. Em seguida, é necessário descrever o incidente, ainda sem se preocupar com as causas, e fornecer algumas informações complementares, entre elas: se o empregado já havia se envolvido em outro incidente, se recebeu treinamento, se usava EPI no momento da ocorrência e etc. Vamos usar como exemplo um funcionário que sofreu um corte na mão ao trocar de local um tambor. A próxima seção da planilha parte para a análise das causas mais prováveis, a partir de uma nova descrição da ocorrência, desta vez mais completa e apontando as falhas do processo. Após apontar as prováveis causas, o grupo deve apontar quais são as medidas de mitigação, corretivas ou preventivas a serem adotadas, para evitar que um incidente parecido volte a acontecer. É importante apontar o prazo e os responsáveis por estas ações. Em seguida, na árvore de causas, o grupo repete a análise neste formato, desta vez utilizando a técnica dos porquês, iniciando sempre pela lesão. Por exemplo, por que houve o corte na mão? Porque o funcionário utilizava luvas inadequadas para a atividade. Por que o funcionário utilizava luvas inadequadas? Porque a instrução de serviço não indicava o tipo correto de luvas para a atividade. O registro da ocorrência em fotos também é importante, e a planilha reserva um espaço específico para este fim. Os últimos 2 passos da análise dos incidentes são as evidências das medidas que foram realizadas e o controle de eficácia, que deve ser feito até 90 dias após o incidente. Viu só?
Esta metodologia de análise de incidentes é muito mais completa e precisa. Mas se mesmo assim você tiver algum tipo de dúvida no preenchimento da planilha, entre em contato com a área de SSO no escritório central. Bom trabalho para você! O que são incidentes de trabalho? Como é classificado um incidente que gerou uma doença, lesão ou fatalidade? Uma situação perigosa que poderia ter gerado um acidente é chamada de... O que é um incidente com perda material? Por que é importante analisar um incidente?